questão da venda interna, digital, ela tomou um caminho assim de expansão extremamente rápido. Inclusive, venda interna digital, ela não é um privilégio, né, ou uma concessão apenas para aquele profissional que está dentro da empresa. O próprio representante usa as ferramentas digitais, né? O próprio representante comercial ou vendedor externo, ele usa essas ferramentas digitais, um WhatsApp, um e-mail, o celular fazendo uma ligação, enfim, para poder atender o seu cliente da maneira que ele deseja. E essa participação, uma vez quebrada entre os canais de vendas, no caso da venda interna, ela vai fazer isso entre os seus consultores de vendas. E os seus consultores de vendas, por sua vez, deverão quebrá-las ou dividi-las entre os seus clientes. E aqui um fator muito relevante que o consultor de venda interna precisa ser orientado, isso precisa ser conversado, até documentado, a importância e o compromisso que ele faz parte desse contexto na questão da entrega dos resultados. Ou seja, a empresa conta com aquele valor estabelecido para aquele consultor de vendas. Digamos que ele tenha o valor aí, uma meta, sei lá, 100 mil, a empresa está contando com aquele resultado de 100 mil. Então, não é receber uma meta, não é receber um desafio e ele ser feito de uma maneira qualquer. Por isso que essa construção, por isso que o consultor de vendas ele tem que ter um norte que permita ele saber como ele vai atingir aquele resultado, justamente para que ele tenha na mão o caminho para chegar nesses 100 mil aí, por exemplo. Então, tanto quanto possível, é preciso detalhar para o consultor de vendas como é que ele pode ou como é que ele deve chegar naquele resultado. Você tem que vender X de commodities, X de valor agregado. Eu estou dando aqui exemplos, mas cada um, obviamente, vai fazer de acordo com o seu negócio. Não pode, por exemplo, ou não deve, eu vou cobrir a minha meta toda só no commodities, né? Ou eu tenho, sei lá, 10 categorias e o consultor de vendas está participando de 3, ou participa um item, 2 em cada uma. Então, isso é todo esse movimento, ou a falta dele, vai implicar lá no resultado pensado. Então, se a média de um setor, de um canal de venda interna, é possível ter uma média de vendas na categoria X, é possível ter aquele resultado, né, em bebidas, por exemplo, os alcoólicos, né, ou os não alcoólicos. Então, tem que haver, baseado naquele histórico lá geral que foi desenhado antes, o quanto que pode ser rateado entre esses profissionais, que por sua vez farão isso entre os seus clientes. Um outro fator interessante é o ticket médio, né? O ticket médio, ele é o valor médio de compra, né, de compras do cliente, e a meta, o objetivo será sempre aumentar esse valor, fazer com que ele tenha um aumento imediato, um aumento progressivo, né, dentro do portfólio de produtos. Então, essa verificação ela precisa ser sistemática. Aumentando ou diminuindo, ele gera informações que precisam ser gerenciadas, ou para recuperar, caso isso, né, esteja em declínio, digamos assim, ou para otimizar, ou ainda para demonstrar para os demais consultores e provar ali por A mais B que é possível ter um determinado resultado, baseado então naquele estilo de venda, naqueles argumentos, naquelas superações de objeções. Então, com isso, o gestor, o supervisor, o coordenador, ele precisa estabelecer uma estratégia naquele mês, como é que ele vai chegar naquele resultado final.
senão com raras exceções, raríssimas, o consultor vai ter com naturalidade, e às vezes até nem é de propósito, é questão da correria, da própria pressão da meta mesmo, então ele quer faturar, né? Ele não tá se importando, não está prestando muita atenção como é que aquele faturamento está acontecendo. Ele não está vendo se é mais commodity, se é mais isso, se é mais aquilo. Ele não, às vezes não se dá conta, nossa, eu não vendo copos de vidros. Mas será que ninguém mais usa copos de vidro e é só plástico? E aí você vai precisar treinar e ter essas conversas, porque tem o estabelecimento que vai usar o plástico e tem o estabelecimento que não vai nunca usar o plástico, vai sempre usar o vidro, né? Então, a não ser que o cliente tenha 2 tipos de operação, às vezes pode ter um durante o dia e um à noite, ele pode ter um delivery, enfim. Inclusive, muitas vezes é possível descobrir se você tem, sei lá, 6, 7 categorias de produtos ou mais, você vai descobrir que tem consultores de vendas que nunca venderam determinada categoria de produtos ou determinados itens daquela categoria. Aí a pergunta vem, não vende porque não sabe, não vende porque não tem clientes para comprar aquele produto, por que não vende? Um exemplo mais clássico aí, vamos supor aí nos alcoólicos, né? Quando eu falo de categorias. Então, dentro dos alcoólicos, a gente pode ter licores, pode ter uísques, pode ter, que são as bebidas quentes, pode ter os champanhes, os espumantes, pode ter os vinhos, as cervejas, os aperitivos, as bebidas da moda, né, as vodkas, né, que às vezes fazem um grande sucesso. Dentro dos alcoólicos pode ter os sucos, né, os não alcoólicos, perdão, pode ter os sucos, a água mineral, água de coco, o café, o chá, as bebidas funcionais, enfim. Então, um treinamento, às vezes, ele tende a ficar dentro da categoria e lá meia dúzia de itens, os mais comuns. Às vezes não existe um detalhamento, um passeio, digamos assim, nas particularidades desses produtos. E às vezes há detalhes importantes, o consultor de vendas não consegue ter resultado na venda de um determinado produto, às vezes ele pode estar ofertando para o cliente incorreto, então às vezes falta um pouco mais de conhecimento. Um exemplo, as cachaças brasileiras. Aliás, cachaça, um nome de propriedade brasileira. Então tem produtos aí de valor agregado altíssimo. Cachaças não existem as comuns, as populares, mas tem outras, enfim, também super interessantes, utilizadas em muitos estabelecimentos A e B. Então, é preciso ensinar, demonstrar esses detalhes aí. Não é preciso decorar, porque a tecnologia está aí para servir. Com um clique só vai lá e vai ter informações sobre um licor, sobre uma vodka. Mas o consultor de venda interna digital ele precisa ter uma noção, né, dos produtos, porque afinal ele é um consultor de vendas. Ele não vai poder vender só na forma reativa. O cliente perguntou, eu entro lá na internet, vejo como é que é aquela bebida, vejo o nome, até leio ali para o cliente e está tudo certo. Mas ele precisa também, a partir do conhecimento do cliente, a partir do potencial das categorias, um entendimento básico ou mínimo sobre cada item, cada produto que tem no portfólio, ele vai poder ter um comportamento proativo. Ele viu que o cliente tem potencial, ele vai lá e vai ofertar aquela bebida. E cada produto, às vezes, ele tem as suas composições, por exemplo, os drinks, né? Ele tem as suas misturas, né? Que são quem cuida disso é a mixologia, né? A arte de misturar os produtos de forma harmônica. Então, tem objeções, tem desejos, tem sensações, tem status também. Um produto ele é consumido por um determinado público. Aplicações profissionais, por exemplo, como os coquetéis,
ou bebidas de uso culinário, por exemplo, um rum, por exemplo, tem alguns pratos que são produzidos com rum, tem as sobremesas, tem os salgados, então tem a experiência do uso daqueles produtos. Então não é só falar o nome, apertar, dar um clique na internet e ir lá entender que aquilo é uma vodka, ou é uma cachaça, ou é um rum. Então vai além de, no caso das bebidas, vai além de um líquido dentro de uma garrafa ou dentro de uma embalagem, alcoólicos ou não alcoólicos. E para isso o consultor de vendas ele tem que ter estratégia, tem que ter informações técnicas dos produtos, ele tem que poder, a partir disso, então, identificar oportunidades de maneira mais assertiva.